Eu sou Ana Vila Real. Eu sou Roberto Pires. Eu sou Walter Bardavil e este é o Seu da Hora que está começando. Confira os destaques de hoje. O combate ao crime no Ceará, fuga de presos, apreensão de celulares e armas destruídas. Greve dos professores da Universidade Estadual do Ceará entra no 4º mês. Briga de comadres. Mendes e Janot trocam farpas sobre vazamento da Lava Jato. Estes e outros assuntos agora no Seu da Hora que está começando. Olá, quarta-feira chegou. Tudo bem, pessoal? É o meio da semana, né? Já tá rindo. Opa, já tô rindo aqui porque a coisa tá... Tem alô aí no WhatsApp, olha, tem assim muitas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp, inclusive mais de uma vinda de Uruburetama, aqui no interior do Ceará, dizendo que a situação lá no município está preocupante, viu? O prefeito estaria, assim, já promovendo um verdadeiro desmonte na prefeitura. E tu sabe o que é que está acontecendo ainda lá em Uruburetama? Não. Falta de pagamento da CAGES e os órgãos do município estão sem água, corte de água em Uruburetama. Por atraso de pagamento. Por atraso de pagamento. 50 mil reais a CAGES cortou. 50 mil ou milhões? Não, 50 mil. É mensal, né? Ela não está pagando, suspendeu o pagamento, não pagou CAGES, a CAGES foi lá e creu. Cortou a água dos prédios públicos. Cortou a água dos prédios públicos. E não paga também os garis, o lixo da cidade não está sendo recolhido. Enfim, está o caos lá em Uruburetama. Prefeito, o que é está acontecendo em Uruburetama? Não é possível que o senhor não tenha dinheiro para suprir o básico. É impressionante. Aquela história, né, não é, Walter? No apagar das luzes, o dinheiro vai para outras coisas, não é? Mas vamos falar de coisa boa? Bora. Lá em Uruburetama, só para dar um retorno, a produção do programa tentou entrar em contato com a prefeitura, mas os telefones não atendem. Então, vai ver que estão cortados também, né? Pois é, será que está cortado? E em Pacajus, nós tivemos informações lá que Pacajus irá apresentar um plano de pagamento para regularizar os salários atrasados, recolher o INSS. O prefeito Marcos Paixão, que não será candidato à reeleição, promete sair de lá com as coisas um pouco regularizadas. Imagine quem pegar esse abacaxi, hein, lá em Pacajus. Mas vamos que é coisa boa. Hoje tem aniversário. Tem de quem? Eu estou morto de filho. Você já está rindo de tô. Hoje é aniversário do meu filho do meio. Ah, que bom, Leonardo. Leonardo, meu filho, que Deus te abençoe, que possa realmente agir de maneiras que você possa ser cada vez mais bem-sucedido nos seus negócios e que a sua vida seja uma vida pautada dentro dos caminhos do Senhor e que Deus te abençoe ricamente. É o que deseja o seu pai. Parabéns aí para você, Leonardo, e para você também, né, papai? Opa! E agora pelo WhatsApp, Ana, chegou pela manhã um movimento dos agentes penitenciários, estiveram presentes na Assembleia Legislativa para cobrar dos deputados estaduais a votação da lei, do projeto de lei, para implementar a gratificação de risco deles. Estiveram lá mobilizados, as fotos não deram para colocar, mas hoje pela manhã. E encontraram algum deputado na Assembleia? Porque diz que está praticamente tudo vazio, né? Pois é, eu sei que lá fizeram movimento, se reuniram, mostrando aí que o movimento dos agentes penitenciários está lutando pelos seus direitos. E, como você bem colocou, dos 40 e poucos deputados, metade são candidatos a prefeitos no interior e estão aí disputando a eleição. Aqui no Ceará, na capital, temos Capitão Wagner e Heitor Ferrer, que são deputados estaduais, que também estão aí na disputa eleitoral. É verdade. Vamos lá, então, vamos começar aqui rapidamente, dando uma geral aqui na pauta policial. 3 presos que fugiram da CPPL-3. A CPPL-3 fica lá em Itaitinga, né, na região metropolitana de Fortaleza. Isso. Fugiram 5 por esse buraquinho aí que vocês estão vendo e 3 ainda continuam foragidos, não foram recapturados. Davi Moreira Alves, Francisco Lucas Souza da Silva e Tarcísio Lima da Silva, que respondem a crimes de assalto e furto. Os outros 2 já foram
Recapturados, né? E quase 9 mil armas apreendidas foram destruídas já esse ano, em 2016. Essas armas são encaminhadas pela assistência militar do Tribunal de Justiça do Ceará. Encaminhou quase 9 mil armas para o Exército Brasileiro, né? E o número é referente aos 8 primeiros meses deste ano de apreensão dessas armas. E esse material apreendido foi todo apreendido, melhor dizendo, no interior do estado. Aí, Roberto, o Exército se encarrega de destruir essas armas, né? Perfeitamente. O Exército Brasileiro, que deve controlar, que tem a missão de controlar as armas, a produção, a comercialização, ele também se encarrega da destruição deles. Aí você veja que na mão dessas pessoas no interior estão praticando vários crimes, homicídios. Essa retirada é necessária. Além do mais, Ana, isso é um dos motivos que os fóruns do interior são arrombados, são vítimas de furtos, vítimas de todo tipo de violência, justamente para buscar recuperar essas armas apreendidas, buscar recuperar drogas, buscar recuperar, inclusive, processos que ali estão, querem dar fim nos processos, já que sabem que vão ser condenados, buscam dar fim. Amanhã, o Sindicato dos Servidores da Justiça promete uma manifestação no Tribunal de Justiça do Ceará, justamente pedindo que aumentem a segurança nos fóruns do interior. Ora, foram apreendidos essas armas que foram para destruição, são revólveres, pistolas, garrucha, espingardas, rifles e submetralhadoras. Rapaz, o negócio tá para você ver como é que tá a situação, né? Bom, Roberto, a polícia também realizou uma vistoria na cadeia pública de Caridade, aqui no interior do Ceará, e apreendeu, vejam só, 14 celulares. Por volta das 9 horas agora desta segunda-feira, os policiais fizeram uma vistoria lá na cadeia pública de Caridade, apreenderam esses celulares e olha só, em alguns desses celulares havia assim, mensagens, né, enviadas que diziam o seguinte: você foi contemplado, ganhou um carro e mais 20 mil reais. Olha aí, promoção da Nestlé, mas antes você tem que depositar uma certa quantia, não é isso, Roberto? Exatamente. É aquele golpe que muita gente já foi vítima. E ainda continua sendo vítimas. As pessoas de boa fé ou então na ambição de querer ter uma premiação especial acabam sendo vítimas desse golpe. E o que é grave é que esse golpe está sendo praticado no interior das cadeias no município do Ceará. Os municípios permanecem sendo escritórios de telemarketing do crime organizado. Nós não podemos admitir isso, mas, infelizmente, o governo do estado ainda não teve a ousadia e a determinação de instalar bloqueadores nos presídios. Parabéns à Polícia Militar que fez essa busca, parabéns aos agentes penitenciários que estão aí de olho. Agora ainda fica aquela pergunta, não é? Fazer busca nos presídios para encontrar celulares, ok. Bloqueador de celular, ok. Mas o fato é que eles não eram nem para entrar nos presídios. Aí fica aquela velha pergunta, como é que entra? E você que costuma receber essas ligações, né? Não fique muito feliz, não. Essa coisa assim de você ganhou tanto, ganhou 20 mil, um carro e tudo. Ih, gente, a gente ganhar dinheiro, precisa trabalhar muito. Só quem ganha essas coisas caídas do céu. Só quem assim. ganha essas coisas de amigo, que do nada... É político, é verdade. Não, político não. Só conheço um. Olha, só conheço um. Não é só ele não, viu? É o Lulinha. Vamos ser Lulinha justos, recebe. não é só ele que ganha essas bondades, Ana, não. você colocou aí a pergunta da população de maneira geral sobre como entra a celulares, chips, carregadores. Entram através de dois caminhos. Um é do rebolo. O rebolo, para quem não sabe, é a maneira que a pessoa pega e cria uma trouxa e faz o rebolar. O rebolo é isso, é o objeto que entra através do arremesso por cima do muro de objetos que não deveriam entrar. Rapaz, gostei dessa sua explicação, viu? Excelente, rebolo é rebolar, né? Isso. Você não conhecia, não? Porque rebolar é uma palavra tipicamente do dicionário cearense. O cearense que tem um dicionário preparado para gaiatice, então rebolar, o rebolo, é aqui no Ceará. Eu não sei como é que é nos outros estados que acompanham a TV União, mas aqui é rebolo. E aí o outro caminho é o caminho da maçã podre. O que é a maçã podre? É aquele agente penitenciário que se seduz pela corrupção e que aí faz vista grossa, aí permite
que, com a conivência desse agente, que entre através disso. Isso aí é uma exceção no meio dos milhares de agentes penitenciários que exercem uma profissão de alto risco. Mas acontece. Também há uma outra falha, que muitas cadeias e muitos presídios não contêm aparelhos detectores de metais. Daí facilita que muitas vezes entre de uma forma despercebida. É difícil esse rebolado aí. Agora, na questão do rebolado aí, eu também pergunto, Roberto, o seguinte: tudo bem, rebola por cima do muro, uma trouxa de celular. Mas os agentes penitenciários já devem conhecer. Não tem sentinela, aquela guaritas? parte do presídio que é mais acessível, que o muro é mais fácil. Então, não me convenceu muito nessa história do rebolado, não. Sim, tem as guaritas. Quer dizer que não tem guarita também, não? As guaritas, aquelas que ficam em cima do muro, olhando toda a área, não existe mais. Walter, é uma outra grave denúncia que acontece na segurança pública. Muitas guaritas estão desguarnecidas, não tem agentes, nem tem policiais suficientes para guarnecer todas as guaritas que protegem o entorno dos presídios, das cadeias, das casas de prisão provisória. Inclusive, nós recebemos aqui uma foto de uma denúncia que na sexta-feira, num dos presídios em Taitinga, havia um ônibus com pessoas que iam buscar os egressos, os presos que estariam sendo soltos. As pessoas nesse ônibus estariam consumindo drogas e com uma quantidade, além de drogas, de outros aparelhos. Então, é uma constante. Infelizmente, o Estado alega escassez de recursos, redução na carga dos impostos e aí está dando no que você está vendo diariamente. Rapaz, olha, você falou uma coisa que é interessante. Eu estava pensando aqui, sábado eu passei em frente ao presídio ali na BR e o que me estranhou, que uma distância muito curta do presídio, Ana, estava cheio, mais cheio de gente, carrinho de lanche. É porque é dia de visita. Sim, mas antigamente se tinha uma certa distância, tá? Se resguardava uma distância do presídio em cima da pista praticamente. É o dia de visita aos presos, os familiares, as esposas, a facilidade as já mães. Começa aí. Bom, enfim, e para encerrar esse bloco aqui, mais uma notícia: um grupo de assaltantes foi preso após uma ação rápida da Polícia Militar lá em Saboeiro, não é, Roberto? Mais um grupo que saiu de circulação. Parabéns à polícia que aí, mais uma vez, combate o crime e tira de circulação perigosos elementos que põem em risco toda a sociedade. Eles estavam fugindo, se não me engano, de Aiuaba, né, no sentido de Saboeiro. Aí lá foram pegos pela polícia. Exatamente. E numa motocicleta tomada de assalto aí na região. Beleza. Gente, chegou a hora do nosso primeiro intervalo. No segundo bloco, nós vamos conversar com o professor Célio Coutinho, que é presidente do Sindicato dos Professores das Universidades Estaduais do Ceará, da UES, né, que tem o campo aqui na capital, o campus e os campi no interior. Nós vamos conversar com o professor sobre a greve da categoria que já entrou no 4º mês. A gente volta já. Estamos de volta no segundo bloco do seu Da Hora e rapidamente, antes de conversar aqui com o professor Célio Coutinho sobre a greve na Universidade Estadual do Ceará, só uma informação: o SENAC inaugurou uma unidade em Maranguape na manhã desta terça-feira. O Sistema Fé Comércio, né, por meio do SENAC, inaugurou a nova unidade lá no município de Maranguape, a 16ª unidade do SENAC no estado, que deve atender a 2.650 alunos. É uma excelente notícia, uma excelente notícia. Maranguape, que muito tempo reclama de melhores condições de educação e de investimento, agora acaba sendo contemplado com esse investimento muito bem-vindo. Bom, agora sim vamos conversar com o professor Célio Coutinho, que é presidente do Sindicato dos Professores da UES. É isso, professor? Isso. Tá, seja muito bem-vindo aqui à bancada do Da Hora. Professor, a greve na Universidade Estadual do Ceará já completou 111 dias. Né? Essa pauta de reivindicações com o governo do Estado está sendo conversada, está tendo diálogo? O que é que avançou até agora e por que a greve permanece? Boa tarde a todos, inicialmente. Obrigado. Boa tarde, seja bem-vindo. Agradecer a produção da TV União, o programa Da Hora, né? E
Queremos dizer com bastante tristeza da falta de diálogo, né? Estamos hoje com 111 dias de greve da UES, é uma greve longa, né? E, evidentemente, é uma greve que eu queria colocar para a sociedade, que é uma greve consequência da greve de 2013 e 2014, onde foi suspensa quando tivemos a audiência no dia 5 de janeiro de 2015, e, na ocasião, o governador Camilo Santana se comprometeu com o movimento grevista de que atenderia um conjunto de pontos da reivindicação da categoria das 3 universidades estaduais do Ceará. E, imediatamente, o movimento grevista suspendeu a greve. Só que, passado 18 meses da suspensão da greve, o governo passou a não cumprir os seus acordos, e, mais do que isso, passou a atacar os direitos dos professores. Ou seja, não conceder promoções, ascensões, cortou quase 20% do orçamento das universidades estaduais do Ceará. Hoje pode-se dizer que a UES acumulou em 2015 uma dívida de 3,2 milhões. Existe uma projeção de fechar o ano de 2016 com 9 milhões de dívida. Ou seja, é impossível a Universidade Estadual do Ceará funcionar nas condições que o governo estão colocando à nossa disposição. Essa é a razão da greve, além da questão gravíssima, que liberou o concurso foi realizado, falta nomear 84 professores que estão há 3 meses, pasmem, Professor, 3 meses na mesa nós do entramos em governo. contato com o governo do Estado disse que recebeu os senhores, os reitores também, na CEPLAG na semana passada. Houve um encaminhamento ali, o que é que aconteceu nessa reunião? Pronto, esse aqui é um documento, de fato, nós tivemos encontro com o governador, com os 2 secretários, dia 11 de agosto. Os secretários emitiram esse documento chamado Termo de Compromisso, do governo Camilo Santana. E o que é que o sindicato faz? Imediatamente submete as categorias, né? Nós da UES submetemos a nossa categoria sexta-feira em assembleia, e os professores avaliaram que esse documento é insuficiente. Por que é insuficiente? Porque o governo Camilo só diz que só cumpre alguns acordos se sairmos de greve. Reajuste, não tem reajuste esse ano, né? E a gente sabe que o estado do Ceará é um estado superavitário. Crise existe, nós sabemos disso, né? Não podemos colocar isso por baixo do pano, mas no estado do Ceará a crise é diferente. Nós temos acompanhado os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal bimestralmente, todos os últimos 3 bimestres foram positivos, né? Então tem dinheiro no estado? Existe dinheiro. Então não há justificativa para que o governador não possa oferecer uma alternativa. Na sua concepção, qual o motivo pelo qual o senhor acha que o governo não quer não quer chegar a um termo comum? Olha, eu acho que deve ser uma decisão política do próprio governo. Cremos que ele possa estar à expectativa de uma decisão maior a nível de Congresso, né? Questão dos reajustes, a questão de lei de previdência, esse conjunto esse pacote que está hoje sendo pautado, discutido no Congresso Nacional que compõe a PEC 241 e a PL 257. Qual foi a proposta que vocês fizeram para o governo e até onde o governo chegou? Em termos de reajuste, pelo menos. Foi o que nós dissemos na mesa com o secretário Inácio Arruda e o Hugo Figueiredo. Quando ele colocou que não existe reajuste zero, quando não existe reajuste para os professores, nós dissemos, pois vamos criar um grupo de trabalho e fazer um exame de toda a estrutura da carreira e ver onde é que é a possibilidade que podemos proporcionar algum benefício salarial aos professores. Ele se negou a abrir o grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho era um processo de mediação, para que a gente possa sair desse impasse que vem prejudicando os professores, a universidade, os zero estudantes. Não existe, porque não se você considerar zero, não existe. Com a inflação que está tendo... A inflação hoje é de 16% Daqui a pouco, se vocês são voluntários... Foi o que nós estamos colocando para a imprensa e a sociedade. Em 2006, Ana, nós éramos o pior salário do Brasil. Tivemos um plano que foi aprovado em 2007, 2008, melhoramos a situação. Então, se nós cedermos a essa situação, a essa imposição do governo, a Universidade Estadual do Ceará vão retroagir ao início da década. E qual era a consequência naquele momento? Qual era o problema? Que o professor fazia concurso para as Universidades Estaduais do Ceará e imediatamente já estava pensando em sair da universidade para fazer concurso em outra universidade. Ou seja, a UES, a UFRGS e a UVA era tido como barriga de aluguel. Isso é triste para um Estado que se pretende ser um Estado desenvolvido, que quer valorizar a cultura do Estado do Ceará, quer ser referência. Então, nós estamos aqui fazendo uma denúncia e, ao mesmo tempo, apresentando
uma vontade de resolver esse impasse com o governo. Ou seja, nos chame, apresente, nós podemos apresentar uma alternativa de saída em tempo salarial. Eu acho que essa questão dos concursados 84 a 3 meses na mesa, o governador não pode fazer chantagem, é um direito que ele se comprometeu. Mas o governo do estado disse que sinalizou que vai contratar esses professores do concurso, na reunião semana passada, não foi isso? Sinalizou. Mas não deu data. Sinalizou desde que a gente sai em greve. Só que o que acontece? Nós É o que ele tem de negociação, não é isso? Só o que, digamos assim, nós só entramos em greve porque o governador não cumpriu a palavra. Aí a categoria avalia que Qual o governo... foi a palavra do governador que não foi cumprida, assim, especificamente para a gente poder ser mais objetivos? Pronto. Porque, pelo que eu tomei conhecimento, os senhores estão pedindo um reajuste de 12,67. Isso. E a construção de um prédio na Faculdade de Crateús, a implantação dos direitos com promoções, progressões, incentivo profissional e a revogação do corte do custeio da UES. Isso. É isso aqui a pauta de reivindicação? Essa é digamos, os pontos mais importantes que norteiam a pauta, né? Ele diz o seguinte, que em relação ao corte, que como eu falei, que já está quase em aproximadamente 9 milhões no final de 2016, ele diz que apenas discutirá com os reitores. Mas esse processo de discussão ele já está vindo desde o ano passado. Né? As reitorias não têm capacidade de pressionar o governo para que ele revogue esses direitos. Mas revoga esses cortes. Qual é o cenário para os 25 mil alunos da UES hoje que estão se sentindo prejudicados, que estão reclamando, que estão para concluir o curso, que estão perdendo oportunidades de emprego? O que é que os professores hoje podem transmitir de mensagem para esses alunos? Olha, eu acho que o que pode ser feito é que os estudantes possam apoiar a esse momento ao movimento, pressionando ao governo, direcionando mensagem para o próprio governo, fazendo esse apelo de que ele possa proporcionar uma mesa de negociação que, enfim, possamos entrar num acordo. O movimento tem uma proposta, nós vamos fazer uma assembleia agora sexta-feira para tentar consolidar em cima do próprio documento, dizer, governador, esse ponto atende a gente, esses vários demais pontos não atendem. Portanto, se você se comprometer dessa forma, avançar nesse ponto, nós poderemos, caso a proposta dele atenda a categoria, chamar a suspensão da greve. Agora, professor, então o semestre já pode ser dado como perdido, né? Eu não poderia, digamos assim, me antecipar isso, mas de fato há um prejuízo em termos de aulas dos estudantes que querem se formar, estudantes que entraram em 2016.1, que custaram apenas um mês, estudantes que já fizeram o vestibular 2016-2. Não tem como recuperar. Tempo perdido. A situação grave. O tempo perdido não se recupera. O que nos incomoda muito, tem como recuperar. Roberto, e Walter e Ana, é que o governo tem pouco interesse, tem pouca vontade política para resolver. Praticamente o documento que ele nos entregou foi questões já discutidas. Olha o que ele colocou. Encaminhamento, manter a database em janeiro. Não diz nada. Não sinaliza se vai ter aumento, nem em 2017, nem um reajuste, que a inflação nossa já hoje, 16% acumulado. Então, os senhores estão negociando diretamente com quem? Com a CCTS? Hoje, a última reunião que tivemos com a CCTS e com a CEPLAG. Com o secretário... Hugo Figueiredo e o secretário Inácio Arruda. E aí nós engraçado, Inácio Arruda sempre foi um cara... Inácio Arruda que foi convidado para participar do programa, que pode ser que venha amanhã aqui no programa. Sim, tudo bem. É até bom que ele venha para poder ele se explicar, porque ele era um cara que brigava pelas classes sociais, e hoje em dia eu estou vendo ele fazendo direito, exatamente hoje ele está fazendo o inverso. Eu não estou entendendo isso aí. Agora, eu concordo então com o queria até que ele viesse mesmo participar do programa para poder ele esclarecer a população e aos telespectadores do Da Hora o porquê dessa complicação em se resolver o problema dos professores, que vem se arrastando há muito tempo. Eu acho que isso aí está na hora da população também saber, não é só você... Porque a população, a verdade dos fatos tem que ser dita. Porque, na realidade, o que é que acontece? Fica esse joguinho debaixo de mesa, vem para lá, discute ali, vai para lá e não se resolve. Quem sai penalizado é você, estudante, é você que está querendo se formar, é você, pai de família, que espera que seu filho comece a entrar no mercado de trabalho e fica nessa dificuldade. Governador, a exemplo do que aconteceu com a greve dos professores da rede pública, né, que completou passou de 3 meses, essa situação na UES, nas universidades estaduais, não pode continuar. É preciso que o governo do estado realmente se mobilize e queira realmente resolver a situação. Chama mesmo para negociar, né? Chame para negociar, porque deve haver uma forma de sair desse impasse. Os alunos é que não podem ficar prejudicados. E essa história de reajuste não existe. Isso aí, para mim, é balela. Lembrando, Ana e Walter, e o professor que vai me corrigir,
além da UES, também tem a UVA, que completa 101 dias de greve. Nós temos hoje uma situação alarmante, no mínimo preocupante, em que esse corpo discente, os alunos estão prejudicados. Alunos esses que querem ingressar no mercado de trabalho capacitados. Os professores, que aqui estão representados pelo professor Célio Coutinho, é uma classe que tem nosso respeito, mas que precisa aí sair do impasse. E o que é que pode ser feito para suspender essa greve e continuar a negociação, professor? Há essa possibilidade no cenário? Olha, é isso que eu coloquei. Eu acho que o momento é a questão de o governo chamar, instalar essa mesa de negociação com a presença do governador, dos secretários e, de fato, acolher uma proposta de mediação. Ele não pode ficar imobilizado, estático no sentido de 0%. Não há situação, não é impossível a universidade ter um papel importante. Você não sustenta o professor se tiver um salário mínimo digno que ele possa fazer a pesquisa, se dedicar exclusivamente à produção científica, que o papel da universidade de formação de cérebro, de professores, pesquisadores, em todo o território, distribuído em mais de 10 macro-regiões importantes do estado do Ceará, o UES e o UVIURCA, é de destaque no ranking nacional. Então, não podemos colocar a universidade em segundo plano, né? Eu acho importante o governador poder rever essa posição. Queremos que ele possa, a partir desse momento, e com essa contribuição que está sendo dada também pela imprensa, e possa, dessa forma, tentar resolver o impasse e acolher uma proposta. Eu acredito que o governador irá usar do seu bom senso, porque eu creio que ele tem bom senso e vai resolver essa situação. Eu acredito nisso. Bom, tem que resolver uma hora, né? Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Da Hora, tá? Obrigado pelo sorte convite. Nessa negociação. A gente faz um pequeno intervalo, volta já. Estamos de volta com o Da Hora e olha só, na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Ceará, há poucos instantes, houve lá um negócio pegou fogo, houve bate-boca e empurrão entre os deputados Osmar Baquite e Agenor Neto. O clima esquentou, né? Esquentou? Não, pegou foi fogo mesmo. Tudo começou quando Agenor Neto, em pronunciamento, lamentou que o governador Camilo Santana não soube ser democrata para ouvir queixas de um grupo de moradores de Iguatu. Aí, depois, o deputado Renato Rosena assumiu a tribuna. Enfim, a gente tem um vídeo para mostrar aí como foi essa baixaria na Assembleia, olha. Eu queria respeito aos deputados, presidente. Tenha respeito aos deputados, Zé Carlos Mal. Tenha respeito aos deputados. Não pode fazer isso. Dizer que o deputado estratégico. Isso. Eu queria retomar o muito de respeito do nosso morador e encerrar o assunto. Vamos encerrar o assunto. Vamos encerrar o assunto que eu queria. Você veio para gritar aqui você não grita, não. Meu Deus. É isso que acontece aqui. Misericórdia. Senhor deputado, devido a essa confusão toda aí, a sessão está suspensa até o término da liberação. Está suspensa a sessão, senhor deputado. Lastimável, né? Que triste espetáculo os nossos parlamentares deram. E não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Deputados saindo no tapa um com o outro. Isso mostra... Esse pessoal era para estar trabalhando pelo povo e fica defendendo interesses pessoais e acaba saindo isso mostra aquela defesa, muitas vezes você quer fazer uma defesa e que essa defesa não tem sustentação, aí parte para a ignorância, né? O que você achou, Roberto, desse espetáculo? Tupiniquim. Bom, isso aí é a representação do povo, né? O povo tem emoção, o povo tem calor e muitas vezes esse sentimento exacerbado, passional, leva a isso.
Faltou aí aquele 30 segundos de silêncio para você respirar e voltar a ter inteligência emocional. Os dois perderam a razão, levando o debate que era para ser no campo das ideias para o campo físico. Lamentável, mas nada que se possa resolver depois com a mediação e com o diálogo, o que é necessário. Ao colocar, a queixa começa daí, que teria faltado ao governador Camilo Santana a sabedoria para ouvir a população de Iguatu. E um defendendo a visão pró e outro contra, levaram isso aos caminhos das vias de fato. Lamentável. É isso, Ana. É lamentável mesmo, porque o professor Célio Coutinho, que saiu agora há pouco do estúdio, né, me deixou aqui uma carta compromisso do então candidato a governador do estado do Ceará, Camilo Santana, com as universidades estaduais. Ele não mostrou na hora, deixou a carta aqui comigo, fez toda aquela defesa da importância das universidades estaduais, aí seguiu logo abaixo mostrando os seus compromissos se eleito fosse governador. Ana, aqui. Aí eu pergunto, Ana. E assinado Camilo Santana. Tira o telefone aí do... isso. Assinado Camilo Santana, todos esses compromissos, comprometer-se com a comunidade acadêmica, criar política de reposição de vagas causadas por... Enfim, isso aqui é só para mostrar que promessa em campanha política, todo mundo faz. Difícil é cumprir depois, né? Mas isso aí, olha, esse tipo de compromisso muito extenso, que vai resolver todos os problemas da noite para o dia, fica difícil, porque ele já assume o governo já com um rombo, com déficit, tá entendendo? Com desvio, com toda mazela, e fica quieto, assume pois toda... não prometa, Walter. É isso que eu estou dizendo. Então não prometa. Agora, se você vai prometer... Mas, Ana, se não promete, não tem voto. Aí é que está. Quem é o culpado de tudo isso? Somos nós. Pois jogue limpo. Está aqui, o senhor prometeu tudo isso quando era candidato ao governo do Estado. Se a situação hoje é diferente, ou não foi dá... obrigado a assumir não para dá ter os votos? O senhor foi eleito pelo seu antecessor, não é? O senhor era o candidato do seu antecessor. O senhor não era oposição a ele, a Cid Gomes. Então, o senhor já devia saber o que era possível ou não possível oferecer às categorias, né, de trabalhadores do Estado. Então, se o senhor não tem condições por algum motivo hoje, tudo mudou, a crise econômica, senta na mesa com clareza para discutir Agora, eu acho o que é possível. O próprio governador que deveria sentar na mesa, já que esse documento foi assinado pelo senhor governador, sente o senhor com eles e resolva, não mande terceiro, não, Walter, resolva. eleitor é igual a menino. Menino, se você prometer alguma coisa para menino, para criança e não der... Acabou-se o mundo e está certo. Se você não pode cumprir, não tem a certeza que poderá cumprir com aquilo que promete, pois não cumpra. Cumpra aquilo apenas que... Diga apenas do seu desejo de se esforçar, né, para fazer. Nosso dever com a informação nos leva à obrigação de ouvir os dois lados. Hoje nós ouvimos os trabalhadores, os professores, já ouvimos os estudantes através do WhatsApp que pediram essa pauta, e estamos disponibilizando espaço para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do secretário Inácio Arruda, para que ele apresente a versão do governo do Estado. Nossa missão é com você, telespectador, levando informação de forma imparcial, para que você possa chegar às suas conclusões. Está aqui, essa carta fica guardadinha aqui, se o secretário vier amanhã, a gente mostra para o secretário. E as mulheres nas eleições do Ceará ocupam 30% das vagas, são 30% das candidatas, ocupando aí a cada concorrência, cada partido, ele é obrigado pela legislação a ter 30%. E o TRE está conferindo isso. São 14.591 candidatos. 10% não, Roberto? 30%. Agora 30%. É obrigatório, já faz um tempinho, volta que são 30%. E aí, isso está sendo analisado, mas é isso. Mulheres, participem. E aqui só registrar, ontem a Ordem dos Advogados homenageou advogadas que se destacaram, se destacam aqui, dando a elas uma premiação, uma homenagem para as mulheres advogadas. Parabéns a todas as mulheres e as advogadas em especial. Falando aqui em Fortaleza, hein? Falando em política, em Fortaleza, João Alfredo ontem reuniu o grupo de apoio chamado o Grande Encontro dos Apoiadores.
E também João Alfredo não teve sorte. João Alfredo, que está afiliado ao PSOL disputando a Prefeitura de Fortaleza, ele entrou com pedido de liminar na Justiça, pedindo que tivesse o direito de igualdade de participação nos debates em rádio e televisão. A Justiça não deferiu a liminar e ainda vai ser apreciado o mérito. Nem para ele e nem para o candidato Gonzaga do PSTU, porque eles não têm representação, né? O partido Isso, pela nova lei, é necessário que o partido tenha, no mínimo, mais de 10 candidatos, mais de 9 candidatos. Então, teria que ter 10 acima para poder participar dos debates. Há quem ache bom, porque fica mais dinâmico o debate com menos gente, dá mais fluidez. E há, como é o caso de João Alfredo, do Dimas, da Rede, que se manifesta dizendo que essa reforma diminui o debate e dá menos chance. Pois é, está aí gerado mais uma polêmica nas eleições. O PT de Fortaleza fará campanha comandicamente. O PT está dizendo que não tem recursos, mas vai trabalhar com militância, buscando voto no caminhar. Voltou a ser pobre. Voltou a ser pobre. Da noite pro dia? Voltou a ser pobre. O tesoureiro do PT em Fortaleza, Antônio Carlos, afirma que o novo modo de fazer campanha se assemelha à época que o PT usava em tempos passados. Ao início do partido. Isso é a volta às origens. Eu espero que essa volta às origens também resgate um outro lado do PT, o lado da honestidade, o símbolo da proteção aos direitos sociais, o símbolo da proteção à ética. A ideologia combate à corrupção, né? Não só o PT, né? Eu falo PT porque é o assunto do momento, mas todos os partidos que devem se pautar pela ética. Aliás, nenhum partido ele tem se fixado na ideologia, daí o porquê que a maioria dos eleitores, ele vota não em partido, mas sim nos candidatos, que, de certa forma, já que fogem da doutrina partidária, só resta essa opção. Ontem, Capitão Wagner fez caminhada pelo bairro do Jardim Iracema. Ele esteve junto lá com populares, caminhando pelo bairro, defendendo seu percurso, defendeu suas ideias, buscando aglomerar novos eleitores. E acompanhado aí está, do vice, né, Gaudêncio Lucena. E entre outros candidatos a vereadores e lideranças comunitárias. É isso aí, está todo mundo usando agora o corpo a corpo. O corpo a corpo, que é a maneira melhor, mais barata de pedir voto. Mas nada de comprar voto. Roberto, mas em relação também ao Capitão Wagner, já teve a primeira confusãozinha aí, né? Ele teve material de campanha apreendido. Exatamente, Ana. Infelizmente, houve a modificação recente na legislação que obriga que o material de publicidade dos candidatos a prefeito tragam também o vice-prefeito no tamanho proporcional de 30%. E aí, essa falha técnica levou o TRE a apreender o material. E olha só, uma informação, né? O secretário Arthur Bruno se afasta do PT para apoiar a candidatura de Roberto Cláudio. Realmente essa coisa do PT, tanto o governador Camilo Santana, né, que é do PT, e o secretário Arthur Bruno também é petista, não está nada ligado mais ao partido. Eu acho que não tem mais nenhum. Você sabe quem é outra pessoa que também não está ligada ao partido? Quem? Toinha Rocha. Toinha Rocha não é mais candidata, pediu desfiliação à Rede para apoiar Roberto Cláudio. Rede, que tem como vice na chapa do Heitor Ferro, o candidato Dimas. A Toinha disse que não vai receber coleira de ninguém e que vai ter a sua independência e que não vai ficar na Rede nessas condições. Conheço a e saiu o partido. E ela não é candidata à reeleição, ficou bem claro isso. Então aí são 10 meses, né, de passagem pela Rede, não ficou satisfeita e mudou de casa. Chegamos à hora do intervalo, tá? Já? Já. Você está muito ligeiro, viu? Não, vocês é que estão falando muito. Hoje eu estou bem caladinha, que é para poder ninguém dizer que eu falo muito. Falando muito. A gente volta já, tá? Daqui a pouquinho. Já voltamos. E tem notícia boa, tem aí, Roberto? Notícia excelente, tanto para quem quer trabalhar como para a segurança pública. O governador Camilo Santana irá dar posse a 255 policiais civis. São 65 delegados, 105 escrivões, 85 inspetores. Olha aí as coisas melhorando para a segurança pública.
Não, já está melhorando, já está passando da hora de melhorar. E no Rio de Janeiro, falando de segurança pública, Rio de Janeiro. Segurança pública não, agora é polícia. O Rio de Janeiro é conhecido por ser um estado seguro, que tem sol, paz. Nós temos no Rio de Janeiro Marcelo Crivella, com 27% dos eleitores com intenção de voto. Não é? Marcelo pesquisa Freixo, do Ibope, não é isso? Exatamente, Ibope, no Rio de Janeiro. Você está vendo aí na foto Marcelo Crivella, Marcelo Freixo e Flávio Bolsonaro, com 11%. Ou seja, 27, 12 e 11. Esse trio está disputando as eleições para prefeito na cidade do Rio de Janeiro. E em São Paulo, Marta Suplicy em segundo lugar? E o primeiro lugar é Celso Russomano. Celso Russomano sempre envolvido com polêmica e Marta Suplicy também. Os dois, podemos dizer que não são fichas sujas ou ficha limpa. Essa resposta o eleitor vai dar. Ficha encardida. Pronto, nem excelente. Suja, nem ele nem é ficha limpa, nem é ficha suja, é tudo encardida. Cada um tem a sua denúncia, cada um tem aí a sua histórico. E em São Paulo, nesses dois aí, tem um detalhe. O candidato João Dória Júnior promete trazer várias denúncias sobre o passado de Celso Russomano. Agora, você não disse aí a porcentagem, né? O Russomano está com 33% das intenções de voto, seguido de Marta Suplicy com 17%. Exatamente, Ana. A Ana está bem informada, deixando você também, telespectador, informado. E em relação àquela brigaiada toda lá do Supremo, do Gilmar Mendes com o Rodrigo Janot, de delação que não vai mais acontecer, né, do Léo Pinheiro, da OAS, porque o Janot ficou com raiva, né, teve vazamento e decidiu que não vai mais haver acordo de delação. Gilmar Mendes e Janot estão trocando muitas farpas. Não é, exatamente. Roberto? O Gilmar Mendes falou que ninguém vaza o que não tem. E aí depois o Rodrigo Janot disse, quem faz isso está abusando de autoridade. Ou seja, um acusa o outro porque você bota em xeque aí a idoneidade dos ministros do STF, que é a maior corte do Brasil. Rodrigo Janot, ele está fazendo um trabalho excelente, está comandando aí com um empenho toda a estrutura do Ministério Público. Aí no Paraná tem o Dallagnol, aqui no Ceará tem outros procuradores do Ministério Público Federal. Ou seja, está começando a funcionar o Estado Democrático de Direito. Agora o seu Gilmar Mendes, né, vem de lá, seu Gilmar Mendes que foi aí indicação do PSDB, se não me engano, né? Vem lá querendo bagunçar o coreto do trabalho que está sendo feito, de toda a investigação da agora, Lava Jato, o seu Gilmar Mendes dizendo que é preciso botar um freio nos procuradores responsáveis. Ministro Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, o senhor foi contaminado pelos seus colegas? Né? Mas, Ana, o Janot se enrola todo ao explicar a suspensão da delação de Léo Pinheiro, né? E é uma decisão que ele toma inédita, é uma decisão que foi denunciada pela revista Veja, e essa informação bota em xeque Dias Toffoli, que teria se beneficiado na delação do Léo Pinheiro. Ou seja, o ex-advogado do PT, mais uma vez, na berlinda. E Gilmar Mendes saiu na defesa do STF, na defesa do corporativismo. Mais uma vez se repete. Agora a questão de se camuflar tudo isso aí, botar debaixo dos panos, acho que a população hoje ela não está mais suportando esse tipo de jogo de se esconder a verdade. A verdade dos fatos ela tem que ser colocada, e se tem delação premiada, essa delação premiada, uma delação premiada ela só vai quando tem provas suficientes. Quando não tem prova, não é delação, é simplesmente um jogo, e o Ministério Público... Por que você não acusa agora o PSDB? Por que não? Por que você não acusa? E tem aí. Por que eu não devo acusar? Tem PSDB enrolado aí. Tem gente do PSDB enrolado aqui, o negócio tá feio. Fala aí, Ana. Tá aí, cadê? Não, tá com Olha, você não tem coragem de falar do PT, do PSDB, eu vou falar para vocês. Pois fale, bonitão. Em Goiás, o presidente do PSDB, ele é preso. Ele foi preso. Ele é preso, está preso. Ele está preso. Ele tem que ficar preso. Diz, ele é preso, não, ele está preso. Esteja preso. Esteja preso. Ora, a Polícia Federal cumpre mandado nesta quarta-feira de prisão contra o presidente do PSDB de Goiás,
Afreni Gonçalves Leite e outras pessoas ligadas ao governador Marconi Perillo. Foi desviar dinheiro e o que aconteceu? 4,5 milhões de reais. Dançou. Está sendo acusado de desviar recursos federais na ordem de 4,5 milhões de reais. Somente isso. E essa acusação estaria envolvendo a licitação fraudulenta, um processo licitatório na Companhia de Saneamento de Goiás, Sanego. Então, é sério, não é só o PT que nós denunciamos, mas quando tem denúncias do PSDB e de qualquer partido. E, na verdade, sabe, Roberto, eles todos se protegem. É verdade. Lá no STF, tudo se protege. Não quer saber se foi indicado pelo PSDB, pelo PT, é tudo se protegendo, o corporativismo. E a população se ferrando. É político que é de uma sigla, é de um partido, é de partido A, B ou C. No final, todo mundo come no mesmo coxo. Não é não? É verdade. Olha, e essa ação, Roberto, tem mais um detalhe. Essa ação, segundo os investigadores, evitou um prejuízo de quase 7 milhões. É mole? Ou seja, bastou ser ser né? humano, independente de partido político, Bastou ser ser humano, né? que está suscetível à corrupção. É um ser humaninho, né? É um ser humaninho. Essa operação hoje, ela precisou de 300 policiais para cumprir 120 mandados judiciais. E foram feitas 11 prisões preventivas. E também, agora, lembrando de uma pessoa honesta, não tão quanto o Lula. Quem? Eduardo Cunha. Eduardo Cunha agora está se Não fala do defendendo. Eduardo Cunha, não, porque o Eduardo Cunha é o cara mais honesto que tem nesse país. Pois é. É ele e o Lula, meu amigo, eu Ele vou dizer está uma coisa. inconformado com a multa de R$1 milhão aplicada pelo Banco Central. Só? O Banco Central aplicou uma multa a Eduardo Cunha de R$1 milhão por ele ter sonegado informações fiscais no seu imposto de renda. Bem Está pouquinho. Quer sério. dizer que se ele pagar, fica tudo normal? Não, fica tudo normal, não. Eu quero entender isso aí. Me explica isso aí, como é que é o negócio tem que aí. devolver esse Além dinheiro. das complicações dele, como ex-presidente da Câmara dos Deputados, além do fato dele estar sendo objeto de impeachment, de cassação no dia 12 de setembro, ele agora também se vê, às vezes, com o Banco Central que lhe aplica uma multa. Em falar em outra situação de alta complexidade policialesca, nós temos aí a Confederação de Tiro e Taekwondo alvos de desvio de dinheiro. A Polícia Federal também hoje, ela deflagrou um processo de uma operação para prender a turma lá do Taekwondo e do tiro. Ave, não Cuidado, escapa viu? nada. Cuidado que O essa Ministério daí da Transparência e Fiscalização... tá com dor e tá com tiro. E olha, ontem... Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Esse é um país, olha, esse é o país das mil maravilhas, viu? O país da Alice. A operação Por que não recebeu pode o um nome negócio de Zeus, em alusão aos jogos Jesus. meios da disputa. Jogos. Olha, ontem nós dissemos aqui, né, da situação lá da Câmara, da Assembleia, melhor dizendo, do Distrito Federal, né, daquela enrolação de deputado metido com desvio de dinheiro para contratação de UTIs, não é, Isso, Roberto? é. E ontem a polícia esteve lá, levou todo mundo, ó. Pegou o computador da presidente da mesa, pegou... teve gente presa também. Não, Olha, voltando a aqui saúde... pro Taekwondo. Deixa eu só completar aqui o raciocínio, Termine. é que você recebe mais informações sobre o Taekwondo. Sim, senhor. Nós estamos denunciando há alguns meses a situação calamitosa, vergonhosa, criminosa da saúde no Distrito Federal. No Distrito Federal foi criada uma CPI para apurar esse cenário caótico que está lá. E essa própria CPI está sendo alvo de denúncias, porque todos estão sendo sabidos, todos estão levando uma vantagem. E aí você tem que fazer a distribuição entre o joio e o trigo. Você tem que estar atento, acompanhando o passado de cada um. Walter, mais alguma informação sobre o Taekwondo? Não, o Taekwondo é porque eu digo assim, é uma qualidade de esporte, tá? As confederações de basquete, vôlei, eu acho que todas elas elas devem ser fiscalizadas. Por quê? Porque quando você pega uma funcionando, as outras devem estar também partindo para esse negócio. Onde Então, eu acho corre que a Polícia muito Federal... dinheiro, a gente tem que estar E de esse olho, dinheiro né? do esporte você não vê. o Olha, dinheiro Walter, do esporte você foi rolando muito para o- feliz com a sua ponderação aqui no estado do Ceará, que é a sede da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Também tivemos ano passado
graves denúncias, Exato. que inclusive culminou na mudança de diretoria da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Então, aonde tem dinheiro e não tem fiscalização, é aquele ditado popular. Tem o que ser ladrão, fiscalizado a ocasião para que faz o esse ladrão. dinheiro... É como diz o juiz Sérgio Moro, né? Quer chegar no nome, no dono, siga o dinheiro, o caminho Pois do dinheiro, né? E outra coisa, não é só, todos os órgãos têm que ser fiscalizados, principalmente no esporte, porque o nosso esporte é sofrido. Os atletas não têm apoio de nada, vivem pedindo, de pires na mão, pedindo, e para chegar lá é com esforço próprio, ou então quando tem um empresário que realmente reconhece o talento do atleta. Gente, estamos chegando ao final do programa, mas assim, não sem antes, né, falar de uma notícia muito triste do terremoto que aconteceu na Itália, que até agora, segundo o último levantamento, já são 73 mortes. O terremoto ocorreu exatamente às 3 horas e 36 minutos, na madrugada lá, 3 horas e 36 minutos, que corresponderia aqui às 22 horas e 36, horário de Brasília. Atingiu um raio de 10 quilômetros e, por isso, causou grandes danos. Primeiro, com 6,2 na escala Richter e depois foi replicado, né, em pequenos outros terremotos que alcançaram 5,5 na escala Richter e afetou aí as províncias de Ascoli, Piceno, Fermo e Macerata, na região de Marcas, e também em Nórcia e na região de Úmbria. O Papa Francisco também já se manifestou, lamenta profundamente essa tragédia que aconteceu na Itália. As buscas continuam, muitas pessoas ainda devem estar embaixo dos escombros e até agora 73 mortos. Fica aí para o povo italiano, né, o nosso mais profundo sentimento de pesar aqui do Brasil. É verdade. Obrigada, então, por sua participação em mais um Da Hora conosco. Até amanhã. Gente, que Deus nos abençoe e graças a Deus que nós não temos esse problema de terremoto aqui no Brasil, né? Pelo menos há muito tempo, já teve algum no Ceará, mas que Deus possa nos abençoar, certo? E nos livrar, né, dessas situações caóticas e difíceis e que Deus abençoe lá os italianos e que eles possam realmente esse quadro suprir as necessidades e muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.